Amém. Cumprimento a igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom, né, nós termos esse privilégio de podermos saudarmos uns aos outros com essa paz que só o Senhor nos transmite. Se nós formos olhar o contexto a qual nós vivemos, falar em paz parece meio que algo de louco. Falar em paz em pleno cenário que a gente vive, nós ligamos a televisão, vemos o noticiário, só vemos tragédias acontecendo. E que paz é essa que nós transmitimos? É a paz que emana do Senhor. Embora nós sabemos que vivemos em um mundo completamente turbulento, conturbado, mas nós não pertencemos a esse mundo. Nós temos uma morada celestial que o Senhor ele tem preparado para as nossas vidas, e é do Senhor, é dele que emana essa paz que nós transmitimos uns aos outros. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Nós vamos estar lendo o versículo 25 ao versículo de número 30. Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, versículo 25 ao versículo de número 30. Nós vamos estar hoje aprendendo sobre um personagem que eu confesso para os irmãos, eu tenho 21 anos de convertido. Eu nunca vi, talvez os irmãos aqui já até tenham ouvido, mas eu nunca ouvi uma pregação baseada em cima desse personagem. Mas esse personagem, ele nessa noite, ele vai nos ensinar algo muito, mas muito tremendo. Ele vai nos ensinar algo nessa noite muito importante. Então, que nós possamos estar atento à voz do Senhor, que nós possamos estar atento à voz do Espírito Santo, aquilo que o Senhor tem a transmitir ao nosso coração nessa noite. Amém? Todos acharam? Diz assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Podeis tomar assento, meus irmãos. Esse personagem chamado Simeão, ele vai trazer para a nossa vida hoje um ensinamento muito importante. Esse personagem, ele tinha com ele uma promessa, estava aguardando uma promessa, e nós lemos nessa noite o exato momento aonde essa promessa ela se cumpre na vida dele. Mas para entendermos o que eu quero transmitir para a igreja nessa noite, baseado nessa palavra, para entendermos o que o Espírito Santo tem a transmitir aos nossos corações nessa noite, nós precisamos entender o contexto dessa palavra. Nós precisamos entender o contexto a qual essa palavra ela está inserida. E quando nós abrimos a Bíblia, a palavra do Senhor, no livro de Gênesis, no capítulo de número 3, o verso de número 14 e o verso de número 15, nós vamos ver ali a palavra do Senhor nos dizendo o seguinte: livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 14 e o versículo de número 15. Obrigado, meu irmão. Então o Senhor disse à serpente:
Porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que todas as bestas e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e o pó da terra comerás todos os dias da sua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse versículo ao qual nós lemos agora é a primeira vez que a Bíblia faz menção ou tem dentro nas entrelinhas desse texto, uma profecia referindo-se à vinda do Messias, à vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui nós vemos algo interessante, logo depois do episódio, onde Eva, induzida, enganada pela serpente, ela come o fruto que não poderia comer, e também dá ao seu marido, e este também come. E logo depois nós vemos que isso traz sobre a vida deles, não só sobre a vida deles, mas sobre a humanidade, uma consequência. Meus irmãos, Deus, Ele quando criou o homem, quando Ele cria o homem, Ele coloca o homem ali no meio do jardim, Ele fala uma palavra para o homem, interessante, que agora dominarás tu sobre toda a criação. Deus faz a criação, Deus cria o homem e Deus dá essa autoridade ao homem, para ele dominar sobre toda a criação. Mas só que nesse meio tempo, o homem, ele peca. Nesse meio tempo, o homem, ele desobedece a palavra do Senhor e ele cai no erro do pecado, ele cai no erro da desobediência. E meus irmãos, eu quero aqui nessa noite trazer uma palavra de despertamento para a nossa vida, uma palavra de despertamento para nós. O pecado, o nosso erro, a nossa transgressão, ela traz consequência. E a consequência não é uma consequência agradável. A consequência que o pecado nos traz não é algo muito bom. E nós vemos isso na vida de Eva, nós vemos isso na vida de Adão. O erro deles trouxe para eles uma consequência. Eles teriam que dominar sobre toda a criação. Deus deu a eles essa autoridade, mas devido ao seu erro, devido à sua desobediência a Deus, nós vemos que hoje o papel ele está um pouco que invertido. Deus que deu ao homem a autoridade de dominar sobre a criação, hoje nós vemos que o homem ele é dominado pelo álcool. Hoje nós vemos que o homem ele é dominado por uma erva. O homem que tinha autoridade que Deus deu para dominar, hoje, o homem, ele é dominado. E ele é dominado por até mesmo aquilo que ele cria. Nós vemos hoje uma tecnologia celular, uma boa tecnologia, se nós soubermos usar, claro, para o bem, é algo muito bom, mas nós vemos as pessoas hoje sendo dominadas por essa tecnologia que o homem mesmo criou. O papel hoje está invertido. Por quê? Porque o homem desobedeceu a Deus. E aonde há desobediência, há consequência. Meus irmãos, a nossa desobediência a Deus, ela vai trazer uma consequência para a nossa vida física. E pior, ela também trará uma consequência para a nossa vida espiritual. Mas louvado seja o nome do Senhor nessa noite, porque junto com a consequência do pecado, junto com a consequência da desobediência, Deus faz uma promessa. Deus faz uma promessa quando Deus vai dar a punição, quando Deus vai dar a sentença da serpente, aqui tipificada pelo próprio Satanás. Deus diz que da semente da mulher iria nascer um que iria esmagar a sua cabeça. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós depositamos a nossa vida nas mãos do Senhor, nós somos vencedor, porque Cristo já venceu. Cristo já venceu o inimigo das nossas almas. Quando a palavra diz que da semente da mulher nasceria um que esmagaria
a cabeça da serpente, aqui está fazendo alusão ao próprio Senhor Jesus. Essa palavra, ela tem cumprimento na pessoa do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, a consequência está aí? Tá. Nós vemos a consequência hoje aí no mundo, mas nós temos uma esperança. Nós temos a melhor esperança, que é o Senhor Jesus. Outra coisa que nós devemos entender, relacionado ainda a Simeão, eu quero que nós entendamos uma coisa, nós estamos falando desse personagem, de Simeão, e quando nós chegarmos ao ponto da mensagem, você vai entender o que eu quero dizer nessa noite. E quando nós vamos para Isaías, capítulo de número 7, e o versículo de número 14, nós vamos ver uma outra promessa a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aonde diz: porquanto o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Aqui o profeta Isaías, o chamado profeta messiânico, o profeta que mais profetizou a respeito do Senhor Jesus, a respeito do Messias, ele também fala a respeito dessa promessa, que a primeira vez mencionada foi lá em Gênesis 3, e aqui o profeta Isaías também faz menção dessa promessa, onde diz que o Senhor daria um sinal, que uma virgem conceberia, e o seu nome será Emanuel. Emanuel, que significa Deus conosco. Meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele veio a esse mundo. O Senhor Jesus, Ele pisou nessa terra. Talvez o saudoso Billy Graham, ele diz que o maior feito da história não foi o homem pisar na lua, mas o maior feito da história foi Deus pisar na terra. E isso aconteceu porque um dia o Senhor esvaziou a sua glória e veio a esse mundo para poder cumprir a promessa, para poder cumprir a palavra que a respeito dele os profetas predisseram, as profecias que estavam relacionadas à sua vinda. O Senhor um dia, Ele desenfeitou a sua glória e pisou nessa terra. Por que o Senhor fez isso? Por mim e por você. Para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui na presença do Senhor. Para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui louvando e bendizendo o nome do Senhor. Meus irmãos, Deus conosco. É isso que significa o nome Emanuel. Deus conosco. Sabe o que isso quer dizer? Você não está sozinho nesse mundo. Você não está só. Você não está sozinho. Essa palavra, ela é uma palavra verdadeira. Essa palavra, ela é uma palavra fiel. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, de fato, nós jamais estaremos sozinhos. Nós jamais vamos estar só. E o Senhor Jesus disse isso através da sua palavra, quando Ele já estava aqui, antes dele subir ao céu. Ele disse que Ele iria, mas Ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo, aquele que o representaria aqui nessa terra. Meus irmãos, hoje o Senhor, Ele se faz presente em nosso meio, através da pessoa do Espírito Santo. Você pode louvar o nome do Senhor por causa disso? Você não está só. O Espírito Santo de Deus está com você todos os dias da sua vida, todos os momentos da sua vida. Emanuel, Deus conosco. Nós não estamos só. O Senhor Jesus, Ele está conosco hoje, através do seu Espírito Santo. Ele deixou essa promessa para a nossa vida. E para nós trazermos mais uma questão relacionada à vinda do Senhor Jesus a essa terra, Isaías 53, talvez a mais conhecida do profeta Isaías, Isaías 53, do versículo 3 ao versículo 7, diz assim: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentados nos trabalhos, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto,
era desprezado e não fizemos dele caso. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputamos por aflitos, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Somente até aqui. Talvez essa passagem seja a passagem mais clara em relação às profecias relacionadas ao Senhor Jesus. Porque quando nós lemos esse texto e vamos ver o que o Senhor Jesus passou ali na cruz do Calvário, nós vemos essa palavra se cumprindo na vida do Senhor Jesus. Meus irmãos, o Senhor, Ele tomou o nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. A dívida que era nossa, Ele pagou. O preço que eu e você jamais teríamos como pagar, foi pago pelo Senhor, desenfeitando a sua glória, descendo até a terra e morrendo, talvez como uma das mortes mais humilhantes que um homem poderia morrer, que era a morte de cruz. Ele pagou o preço que era meu, ele pagou o preço que era seu. Mas você às vezes está se perguntando, pastor Wellington, por que você está lendo esse versículo? Aonde você está querendo chegar? Como eu disse, nós estamos falando de um homem chamado Simeão. Talvez Simeão ele vivia no templo. Talvez todos esses versículos que eu li para você aqui nessa noite, talvez Simeão já conhecia esses versículos de cor e salteado. Por quê? Porque ele aguardava uma promessa. Simeão esperava do Senhor uma promessa. Simeão, ele vivia a expectativa de algo que lhe foi prometido pelo próprio Senhor. Ele conhecia as Escrituras, ele sabia talvez de todas as profecias relacionadas ao Senhor Jesus, mas ele aguardava ansioso o cumprimento de algo que era particular para ele, porque lhe fora, apesar dele conhecer tudo isso que já se falava a respeito do Cristo, lhe fora revelado pelo Espírito Santo do Senhor, que ele não morreria sem antes ver o Cristo do Senhor, sem antes ver a salvação de Israel. Lhe fora revelado pelo Espírito Santo, que ele não morreria sem antes ver a salvação do Senhor. E ele aguardava esse momento com expectativa. Apesar da sua idade avançada, ele aguardava esse momento com ansiedade. Embora ele já estivesse avançado em dias, ele sabia que ele não iria morrer enquanto a promessa de Deus não se cumprisse na vida dele. Porque não fora homem quem o revelou, fora o próprio Espírito Santo do Senhor, que ele não morreria sem ver o Cristo do Senhor. Aí talvez você se pergunta, pastor Wellington, o que você quer dizer com isso? Meus irmãos, o que eu quero dizer é simples. O que o Senhor tem para revelar aos nossos corações é simples. É uma verdade que você já sabe. É uma verdade que talvez você já ouviu. Talvez esse assunto, ele seja um assunto que esteja até um pouco escasso hoje em dia. Porque hoje talvez não seja uma pregação que dê muito ibope. Talvez hoje não seja o tema de uma pregação que dê muita audiência. Mas é o que o Espírito Santo quer que você
Acenda no seu coração nessa noite essa chama. Simeão, ele aguardava com expectativa ver o Cristo do Senhor, ver a salvação de Israel. E eu quero, baseado na vida desse homem, com base na vida desse homem, eu quero te fazer uma pergunta, como igreja do Senhor. Como igreja do Senhor, deixa eu te fazer uma pergunta. Como está a sua expectativa? Como está a sua expectativa? Meus irmãos, a mesma palavra que fala, que profetizou a respeito da vinda do Messias, essa mesma palavra fala e profetiza que o Senhor virá uma segunda vez buscar a tua igreja. É aqui o ponto da mensagem. Como está a sua expectativa? Será que a igreja do Senhor hoje está como Simeão, aguardando com expectativa esse que vai ser o momento mais grandioso da história, que culminará com a vitória da igreja do Senhor? Meus irmãos, Jesus vai voltar. Hoje você está aqui na primeira quarta-feira do ano de 2021 para ouvir essa mensagem. Jesus vai voltar. Eu não sei vocês, mas eu particularmente, eu vejo esse assunto um pouco que deixado de lado. Um pouco que deixado de lado. Ninguém às vezes fala mais a respeito disso. Como eu já disse, às vezes é uma pregação que não dá ibope. Talvez é uma pregação que não dá audiência. Talvez o que o povo quer ouvir hoje é que você vai prosperar. Se você tem um carro, você vai ter dois. Talvez essa é a mensagem que atrai público no mundo que a gente vive hoje. Mas a igreja do Senhor não pode deixar essa chama apagar na sua vida. A expectativa da volta do Senhor Jesus. A expectativa de um dia se encontrar com o Senhor e viver com Ele na eternidade. Meus irmãos, é a palavra do Senhor para os nossos corações. É o que o Senhor tem para tratar conosco nessa noite. Ele vai voltar. E quando nós abrimos a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 13, nós vamos ver a palavra do Senhor nos dizendo o seguinte, do 13 ao 18, diz assim a palavra do Senhor: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, os tornará a trazer com ele. Diz-nos-vos, porém, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Porque o Senhor descerá do céu com alaridos e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados para junto com eles nas nuvens encontrarmos o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Meus irmãos, porque eu creio que o Senhor Jesus voltará uma segunda vez, porque temos o testemunho do apóstolo Paulo. Temos o testemunho do apóstolo Paulo que enfatiza isso, que Jesus voltará uma segunda vez. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele vai voltar. Como está confirmado aqui através da sua palavra, Ele vai voltar. Essa é uma verdade absoluta. Essa é uma verdade que não depende de mim acreditar, não depende de você acreditar. O fato dele voltar é uma verdade absoluta. Ele vai voltar
eu e você acreditando ou não, mas é bom que quando Ele voltar, Ele possa nos encontrar esperando, aguardando com ansiedade, aguardando com expectativa esse momento. Martinho Lutero, o grande reformador, uma vez ele disse que nós devemos viver a nossa vida cristã como se Cristo fosse crucificado ontem e viesse, no caso, fosse crucificado ontem, ressuscitaria hoje e viesse voltar amanhã. Assim tem que ser a nossa vida cristã. Temos que aguardar com ansiedade, temos que aguardar a volta do Senhor como se fosse a qualquer momento, porque o Senhor, Ele tem essa promessa para a nossa vida. O Senhor, Ele tem essa promessa embasada para aqueles que esperam nele, para aqueles que confiam nele. O Senhor, Ele vai voltar para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que aguardaram com ansiedade, para buscar aqueles que aguardaram com expectativa, esse tão aguardado e tão grandioso momento, que é o momento onde a igreja do Senhor estará para sempre com o Senhor. Nada vai separar a igreja do Senhor, nada irá separar a igreja do Senhor. Então, meus irmãos, vamos ficar firmes nessa promessa. Aí, por que eu acredito que o Senhor Jesus vai voltar? Porque além do testemunho do apóstolo Paulo, nós temos também o testemunho dos anjos. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 10, diz assim: estando com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões, vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Eis que esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste subir. Meus irmãos, além do testemunho do apóstolo Paulo, nós temos o testemunho dos anjos que afirmam que o Senhor Jesus irá voltar. Assim como aquelas pessoas estavam vendo subir, da mesma forma, iria também o ver descer. Por quê? Porque Ele prometeu isso. O próprio Senhor Jesus prometeu isso. Além do testemunho dos anjos, nós temos também o próprio testemunho do Senhor Jesus, que diz que quando vier o Filho do Homem em sua glória, nós vamos ver isso no Evangelho de Lucas, capítulo 21 e o versículo 27, Jesus afirmando que Ele voltará. E quando nós abrimos a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo de número 14, no versículo 1 ou 3, nós vamos ver talvez a palavra assim mais clara, onde o Senhor Jesus ele fala a respeito da volta dele. Ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, mas credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, não vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e receberei vós para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. São as palavras do próprio Senhor Jesus, afirmando que Ele irá voltar. Como estão as nossas expectativas? Como está a chama, essa chama em nossa vida? Será que essa chama ela já tem se apagado? Será que essa chama ela já está apagando em nossa vida? Meus irmãos, não perca essa expectativa, não perca essa esperança em sua vida, porque é o que culminará com a nossa vitória final. O apóstolo Paulo, ele diz: o que adianta eu ganhar o mundo todo e perder a minha alma? Meus irmãos, enquanto muitos outros estão preocupados com tantas coisas banais e fúteis, esquecemos-se do nosso maior patrimônio, da nossa maior dádiva, que é a nossa salvação, que é a nossa vida eterna. Meus irmãos, é bom termos um bom emprego aqui? E devemos buscar isso sim. É bom sermos bem-sucedidos aqui nessa terra? E não é pecado você buscar isso não, meu irmão. Mas você não pode colocar isso na frente do bem mais precioso que você tem, que é a sua alma, que é a tua salvação. A nossa salvação. O dia que nós estaremos na eternidade com o Senhor.
Mas você vai dizer, mas pastor Wellington, esse assunto, ele está esquecido, porque a minha avó, ela falava que o Senhor Jesus iria voltar. Tantas pessoas antigas falavam que Jesus iria voltar. E o tempo foi se passando, e até agora nada. Jesus ainda não voltou. E aquelas pessoas tinham essa mesma esperança. Aquelas pessoas viviam essa mesma esperança que você está falando nessa noite, mas não viveram isso, mas não desfrutaram disso. Já dormem no Senhor. Meus irmãos, o apóstolo Paulo diz que nós não precederemos o que dorme. Antes, aqueles que dormem no Senhor ressuscitarão. Eles irão viver essa expectativa. Não é porque eles já morreram, não é porque eles já descansam no Senhor, que eles não irão viver essa promessa. Essa promessa é para a vida deles também. Embora já estejam descansando, embora já estejam dormindo no Senhor, a palavra fala que eles ressuscitarão primeiro e verão a glória do Senhor Jesus, e verão o Senhor vir em sua glória para buscar a igreja do Senhor. Embora eles já dormem no Senhor, não quer dizer que essa promessa na vida deles tenham sido anuladas. Não, muito pelo contrário, essa promessa ainda está viva, essa promessa ainda está acesa na vida deles. Se dormiram no Senhor, se descansam no Senhor, pode ter certeza, eles viverão esse momento, eles desfrutarão desse momento. Cabe a nós, os que ainda estamos vivos, pôr a cada dia a nossa casa em ordem, pôr a cada dia a nossa vida em ordem, para também vivermos e desfrutarmos desse grandioso momento, desse maravilhoso momento, que culminará com a vitória da igreja. Meus irmãos, para terminar essa mensagem, eu queria ler um versículo da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 10. Eu vou estar lendo o versículo de número 36, 37 e 38, que diz assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Precisamos viver primeiro a vontade de Deus, fazer a vontade do Senhor, para depois alcançarmos a promessa dele em nossas vidas. Porque ainda um poucochinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Meus irmãos, o Senhor não está atrasado. A data, a hora de Deus buscar a sua igreja, já está determinada por Ele. E aqui, esse texto nos revela isso. Aguarda um pouquinho de tempo, porque o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Meus irmãos, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Talvez não queira ser a mensagem que você queira ouvir em plena segunda, quarta-feira do ano de 2021. Talvez você não veja aqui nessa noite preparado para ouvir essa palavra, mas é uma palavra de despertamento que o Senhor tem para trazer ao nosso coração. Meus irmãos, os sinais têm se cumprido. O cenário está se desenhando. Antigamente nós falávamos, achava até que às vezes era algo absurdo, mas nós vemos que não é tão absurdo assim. Os sinais têm se desenhado, Jesus vai voltar. Jesus virá buscar a sua igreja. E tomara, que quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, a encontre como encontrou Simeão, aguardando com expectativa a promessa que lhe fora dado, a promessa que lhe fora revelado pelo Espírito Santo de Deus. Que a igreja do Senhor possa estar firme nessa promessa. Que a igreja do Senhor possa estar aguardando essa promessa. Que a igreja do Senhor possa estar vivendo a expectativa dessa promessa. Jesus voltará para buscar a sua igreja. Essa é a palavra que o Senhor colocou em meu coração. Eu assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus.